O Oscar 2026 foi uma vergonha alheia em nível interestelar. Foi um velório mal encenado de uma indústria que não sabe para onde correr, e foi também a prova cabal de que Hollywood está em apodrecimento criativo, tentando desesperadamente agradar a todo mundo e, como resultado, evidentemente, entregando uma cerimônia patética, uma cerimônia desprovida de humor e de absolutamente irrelevante. Presta atenção, porque neste vídeo eu vou explicar por que isso está acontecendo, vou explicar a minha impressão a respeito dessa cerimônia e sem fotos, né, por uma questão de direitos autorais. Presta atenção. Meu amigo e minha amiga, a crise de audiência que o Oscar vem tendo nos últimos anos está muito longe de ser um mero acidente, né? Não é um acidente, cara. É sim o reflexo de uma indústria que vê estúdios clássicos sendo extintos enquanto tenta, na verdade, se conectar com uma geração que tem o tempo de atenção de um besouro. A cerimônia do último domingo que aconteceu em Hollywood, cara, pareceu menos uma celebração da arte cinematográfica em si e muito mais um retrato constrangedor de uma indústria que tenta desesperadamente provar que ainda importa. Há uma sensação cada vez mais clara de que o Oscar atravessa a sua pior crise de identidade em todos os tempos e principalmente uma crise de audiência sem precedentes. O espetáculo televisivo que eu assisti aqui do melhor lugar do mundo, no sofá da minha casa, transmitido aqui no Brasil pela TNT, cara, com os comentários canhestros, patéticos e sem qualquer conteúdo por parte de um trio ali que foi escalado ali para colocar, um trio que nitidamente não se preparou para tal cobertura, já foi um show de horrores. Agora, assistir a entrega dos prêmios por várias horas foi tão emocionante quanto ler um manual de instruções para saber como é que funciona um micro-ondas. Por outro lado, numa vibe totalmente diferente, uma vibe bem bacana, meu amigo e minha amiga, você tem que saber que existe uma página dentro do site da Insider com ofertas e descontos ainda maiores do que tem na página do site tradicional, cara. Ali, você sabia disso? Pois é, cara, existe uma página exclusiva, como se fosse um outlet dentro da Insider, ali meio escondida, com os descontos que não aparecem no site principal, cara. E esses descontos chegam até 60% para produtos incríveis e que eu mesmo uso no meu dia a dia, como as calças, que eu absolutamente adoro, as calças Future Phone, os shorts, absolutamente incrível, endorfina, o short endorfina aqui, as bermudas, roupas absolutamente confortáveis e tem mais um monte de outros produtos muito legais e que eu recomendo, cara. E essa é uma oportunidade única para quem quer experimentar os maravilhosos produtos da Insider, que eu repito, eu recomendo, com um preço especialíssimo, com descontos até 60%. Então você vai clicar no link abaixo aqui na descrição do vídeo e você vai reparar que você já vai entrar no site da Insider com um cupom especialíssimo, não é aquele que eu uso. O cupom agora é Outlet 144. Tá? E vai estar inserido, evidentemente, quando você entrar, e você vai descobrir essa maravilha de outlet com os descontos incríveis, cara. E eu recomendo, não vacila. Agora, por falar em vacilo, se existe um termômetro confiável para medir o estado de espírito de Hollywood, assim, em determinados momentos assim da sua trajetória, momentos históricos, esse termômetro sempre foi justamente o Oscar, cara.
E o que se viu no domingo passado foi um evento com aparência cada vez mais anacrônica, vamos dizer assim, sabe? Tentando se equilibrar entre duas plateias que mal conversam entre si, tá? Por quê? Porque de um lado estão os jovens que consomem cultura em telas verticais e plataformas digitais, e do outro lado tem um público envelhecido que ainda enxerga a indústria cinematográfica como um todo como se fosse um templo intocável. Então, o resultado foi realmente, no domingo passado, um espetáculo esquizofrênico e frequentemente patético. A começar pelo mestre de cerimônias, porque não é possível que alguém, num surto, sei lá, de demência coletiva, tenha achado que o Conan O'Brien seria uma boa ideia para apresentar o Oscar, cara. Porque foi curioso notar como é que alguém com décadas de experiência em televisão conseguiu transformar um palco gigantesco em um terreno podre para algum tipo de humor. O monólogo dele inicial, cara, foi uma coleção de piadas, pretensas piadas, cara, que soaram como tentativas desesperadas de provar que ele mesmo estava antenado com o mundo contemporâneo. E esse sujeito, cara, ele tentou ser engraçado e ele falhou miseravelmente o tempo todo, do primeiro ao último segundo em que ele esteve ali, cara. Ele fez uns quadros ali satirizando a inteligência artificial que foram de uma vergonha alheia completamente atroz, cara. E ele tentou brincar com a febre dos vídeos verticais e jogos de celular, mas na verdade ele parecia apenas um tiozão tentando usar gíria de TikToker, cara. Foi um negócio constrangedor. E eu vou dizer uma coisa para você, meu amigo e minha amiga. Mesmo que o evento ainda tenha relevância simbólica, o Oscar, ele luta para manter a relevância cultural em um mundo dominado por plataformas digitais, por séries, por games e redes sociais, cara. Nos últimos anos, a premiação vem tentando desesperadamente se reinventar. Obviamente, sem conseguir sucesso. E tem mais. Mais uma vez, nós assistimos àquela pachecada insuportável da crítica nacional e dos torcedores brasileiros de rede social, desta vez tentando emplacar o chatíssimo O Agente Secreto, que foi o filme... Aliás, o filme não tinha a menor chance de ganhar qualquer coisa ali, cara. E a derrota do Wagner Moura e do filme era óbvia para qualquer pessoa que não analisa o cinema com uma bandeira do Brasil amarrada no pescoço. Era óbvio isso, cara. Enquanto os brasileiros ficavam ali chorando as pitangas, o Michael B. Jordan levou a sua estatueta como melhor ator, e levou isso com justiça absoluta, inclusive deixando lá o Timothée Chalamet, né, sempre pessimamente vestido, né, com cores berrantes, e deixou lá o cara chupando o dedo do seu próprio fracasso. E tem coisa pior ainda foi a tentativa ridícula da Academia de Hollywood de rejuvenescer a si mesma, beirando o crime cinematográfico ao premiar a pavorosa música Golden, né, daquela animação terrível lá, Guerreiras do K-pop, né, como melhor canção, e ainda dar o prêmio de melhor animação para aquela animação, cara, que foram ofensas para quem entende minimamente tanto de cinema como de música. Foi, na verdade, o triunfo do algoritmo em cima da arte. E para compensar o excesso de modernidade, trouxeram lá o Billy Crystal e a Barbra Streisand para aquela sessão In Memoriam, né? Aliás, inclusive, cara, a Barbra Streisand, ela até falou legal, ela começou a cantar de uma maneira deprimente, de uma maneira horrível, com uma voz cansada, tentando lá homenagear o Robert Redford, assim, num segmento que realmente parecia que não tinha fim, né? Agora, vamos deixar claro, nem tudo foi lixo, tá? Embora tenha chegado perto.
Os prêmios, por exemplo, para Frankenstein, do Guilherme Del Toro, foram realmente de uma justiça solar, cara, tá? No campo das atuações, o Sean Penn venceu como melhor ator coadjuvante, né? E ele deu a maior lição da noite. Ele simplesmente não apareceu lá na cerimônia. Ele preferiu, sei lá, parece que ele viajou para a Ucrânia ali, mostrando que ele realmente tem muito mais o que fazer do que ficar ouvindo piada sem graça ali do Conan O'Brien. Ele fez o certo. Já as vitórias dos filmes Uma Batalha Após a Outra e Pecadores não foram nenhuma surpresa e foram realmente justas, cara. Agora, em compensação, teve um momento ali, cara, um momento de nostalgia com as atrizes de um filme horroroso chamado Missão Madrinha de Casamento, que estava celebrando ali 15 anos desse filme, um filme completamente babaca, e aí essas atrizes, elas formaram o prego no caixão, porque elas fizeram umas piadas datadas, timing de comédia de bordel e uma sensação de que Hollywood é hoje um transatlântico afundando enquanto a banda tá lá tocando K-pop no Conversa, sabe? É essa a impressão que dá. Então, meu amigo e minha amiga, o Oscar 2026, muito longe de ser uma festa, foi sim a prova de um sintoma de uma doença que não tem cura. Porque a academia, ela quer dialogar tanto com a geração TikTok, sem alienar o público tradicional, que ainda lembra do quanto o Oscar, né, ou melhor, lembra de quando o Oscar era realmente um evento quase sagrado na indústria, cara. Então, quando se tenta agradar todo mundo ao mesmo tempo, geralmente não se agrada a ninguém. E é exatamente isso que a cerimônia do Oscar mostrou. Pois bem, meu amigo, minha amiga, essa é a minha opinião a respeito do que eu assisti do melhor lugar do mundo, sofá da minha casa, embora com uma transmissão horrível da TNT. Aqui nos comentários, coloca a sua opinião a respeito do que você assistiu em termos de Oscar e também a transmissão que foi feita da TNT. Os comentários horrorosos, mas enfim, coloca aqui a sua opinião e eu voltarei muito em breve com mais um vídeo aqui para vocês, tá bom? Então um abraço, saúde para você, para sua família e para seus amigos e até a próxima.